E aí, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal Lunação. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui para começar a nossa leitura de hoje. O tema que eu trago dessa vez é: ele ou ela vai desistir ou podemos salvar a relação? Então, um vídeo para você que está em um relacionamento, de repente, e que está difícil, se você acha que está aí na corda bamba com alguém, né? Vamos ver o que as cartas mostram. Se a coisa está indo cada vez para uma situação mais complicada, para a pessoa de fato desistir, ou se dá para salvar as coisas, né, com novas perspectivas. Então serão 3 aberturas na mesa, 3 pedrinhas para você escolher a sua. Temos hoje a Raulita azul, a hematita e a pedra sol. Então escolhe a sua pedra. Se precisar, pausa o vídeo nesse momento para você escolher com tranquilidade. Depois segue. Caso seja a sua primeira visita aqui no canal, te convido a se inscrever, ativar as notificações aí, começar a participar comigo no dia a dia. Então a gente vai abrir o baralho cigano para responder a questão e depois temos aqui um conselho do tarô para você também, certo? Primeira pedrinha da vez é a Raulita azul, que eu vou deixar aqui perto da vela. As outras duas eu trago depois, cada uma na sua vez. Vamos às suas cartas, você que está junto comigo aqui participando dessa primeira escolha da mesa. Esse baralho tem palavras-chave, tá? Mas já aviso, não se detenham só as palavras aí. Claro que a gente vai muito além do que um deck nos traga como palavra-chave. Suas cartas na mesa, então, para a gente procurar entender qual é a maior tendência, qual é o caminho mais possível entre você e a pessoa que você está mentalizando. Se é alguém que vai desistir do que vocês vivem juntos ou se dá para salvar a relação. Temos a casa, a cegonha e a carta da carta. Aqui, rato, lua, torre e montanha. Bom, seguinte, galera, com isso, o que que nós temos? Há 2 cartas aqui na mesa que trazem o que pode ser um momento aí de dificuldades entre vocês, né? Dificuldades aqui na montanha, com a palavrinha até do inimigo, ou seja, situações desafiadoras. E a montanha sempre fala de situações grandes, desafios grandes, né? Aquilo que não é muito fácil superar. Geralmente vai do nosso ponto de vista, se a gente realmente se propõe, né, a lutar, ou se é em vão, né? Se a gente vai chegar aqui e desanimar, tudo depende da perspectiva que a gente tem, né? E com os desafios que há entre vocês, nós vemos que existem alguns desgastes, a sensação de que não tá legal, né? Os prejuízos ali da carta do rato, a perda, né? Então, essa sensação aqui está existindo entre vocês, a gente vê isso vibrando, né? Provavelmente é como você se sente, como a outra pessoa também se sente, né? Em função talvez dos caminhos que faltam para vocês encontrarem para driblar aqui os desafios da vida, né? E superar essa sensação de perda, de prejuízos, de desgastes emocionais aqui. Agora, a gente precisa perceber alguns valores, né, que existem entre vocês, que também estão manifestados aqui na mesa, tá? Com a carta da Lua, certo? Que é uma carta que mostra sentimentos, mostra isso sendo recíproco e também admiração, tá? Qualidades que um sabe enxergar no outro apesar dos pesares e também o merecimento. Se vocês estão juntos foi porque de algum modo, né, um conquistou a companhia do outro apesar dos pesares. Repito isso, né? Às vezes relacionamentos passam por turbulências mesmo, né? E tudo acaba se ajeitando. A gente está aqui para ver se é o seu caso ou se diante de tudo que você está sentindo aí, está mais fácil de a gente imaginar a pessoa que você mentalizou desistindo, né? Mas, então, a carta da Lua traz esse primeiro aspecto, que é muito positivo entre vocês, certo? A carta da casa traz um outro aspecto, que é o da sensação de um sentimento familiar,
de familiaridade entre vocês, a sensação de compatibilidade, né? De um ficar à vontade com o outro. E isso é raro encontrar, você deve saber, né? E talvez é por isso que você sinta tanto, de repente, diante da possibilidade desse alguém desistir de você, porque dá trabalho, às vezes, né? Conhecer uma pessoa nova, e poxa, a gente está acostumado, né? Com o jeito de ser da pessoa, existe um sentimento. Isso é recíproco também, tá? Então, também trata-se de alguém que reconhece isso ao lidar com você. A situação do jeito como está, muito provavelmente está causando entre vocês o que essa carta da torre mostra, que é mais de intimidade, como temos até a palavrinha aqui, refletindo, na verdade, mais introspecção, a ideia de a pessoa estar mais no canto dela, de não compartilhar tanto com você agora, afastamento, né? Aquela pessoa distante emocionalmente de você em função dos problemas, das dificuldades, daquilo que não está indo bem. Então pode ser uma fase onde as coisas não estão fluindo, né? E aí, ao invés do desejo dele ou dela de se colocar mais ao seu lado, é aquela pessoa que acaba optando por ficar mais no próprio canto. Mas como eu falei, isso não exclui alguns valores que são compreendidos aqui, que existem entre vocês, expressos pela carta da casa e da lua, tá? E como nós temos essas duas cartas aqui, olha, a cegonha e a carta da carta, nós temos justamente uma energia de mudança aqui entre vocês, tá? A palavra-chave da cegonha. E é uma carta que proporciona isso mesmo, certo? Dá uma arejada nas coisas, né? Então a gente percebe, de repente, esse clima que está meio pesado aqui entre vocês mudando, com novas possibilidades, né? Então a gente tem aqui uma energia que coloca a condição na qual vocês estão em um rumo diferente, onde aparece mais espaço para diálogo, para se conversar, para expressar sentimentos. Então eu acredito que nós temos uma perspectiva aqui de mudança, né? E isso vem a calhar, porque se você está aqui com esse medo, com essa preocupação de que a pessoa de quem você gosta vai desistir de você, se você veio participar do vídeo é porque pelo menos um medinho aí desse tipo você tem, né? Você está sentindo que a pessoa está se afastando, que não está correspondendo. Então, você quer poder confirmar se isso significa alguém que desiste de você ou se dá para salvar a relação. Então, o que eu respondo para você é que dá para salvar. O momento não é legal, a fase realmente não é boa, né? A gente vê aqui um distanciamento entre vocês nessa carta da torre, no contexto em que essa carta apareceu dentro da leitura, devido a ratos e montanha, tá? Mas falei dos valores que estão presentes, a consciência que existe em relação a isso e principalmente veio uma energia de mudança, ou seja, mudar o panorama atual que não é favorável. É o que precisa e é o que o baralho está mostrando entre vocês. Então, existe um caminho aqui para se salvar a relação. Então, não é a pessoa que vai desistir de você, mas sim que vai tentar, né, colocar as coisas no seu devido lugar, né, ajeitar os pontos aí que não estão legais entre vocês. Então, temos uma perspectiva positiva. Se o momento é desfavorável, pelo menos a perspectiva é boa, considerando a sequência aqui entre vocês, tá? Então essa é a sua resposta. Vamos pegar ainda um conselho aqui do tarô. Vamos ver o que vai abrir para você. O conselho reflete a ideia de como lidar com a situação, né? Então as cartas mostram ali mais o que está partindo dele ou dela em relação a você no baralho cigano. No tarô a gente vai pegar uma ideia que eu diria que vale mais para você, certo? Como você vai lidar com o que está acontecendo. Porque às vezes você pode também ficar meio perdida, meio perdido, né? O que eu faço? Eu deixo a pessoa lá, tento conversar, você fica sem saber. Então, vamos ver aqui, olha, o que o tarô mostra. O arcano da força vem trazer o seu conselho. Tem um lobo na imagem, né? E a força fala do seguinte, é para você manter a sua confiança, tá? Então não se desespere. Às vezes quando a gente se desespera e sente que a confiança escapou, a gente transmite essa energia que é muito ruim, que alguém pode perceber em nós, né? De que nós estamos ali frágeis, vulneráveis. Então, mantenha-se dentro da sua confiança. Você já viu aqui características que vão te ajudar, de repente, a organizar melhor os pensamentos, né? E a força fala também sobre relevar certos aspectos, né? Coisas que talvez a pessoa não faça como você gostaria que fosse. Então, em outras palavras, cuidado com o perfeccionismo, tá? E também
flexibilidade é importante aqui, porque a força pode mostrar um aspecto de uma pessoa sistemática, que às vezes quer tudo de um jeito só, se for diferente está errado. Veja se isso combina de alguma maneira com o que você está esperando. Talvez você quer as coisas de uma forma e a forma como a outra pessoa te propõe não é exatamente assim, mas aí você já se contraria, você quer colocar os termos, né? Então é um arcano que também na sua parte de aconselhamento aqui pelo tarô vem pedir um pouco mais de flexibilidade, né? E relevar certos pontos, mantendo também aí a sua confiança, certo? Assim você vai conseguir lidar um pouco melhor com a situação e a perspectiva, como eu disse, é boa, tá? Muito bem, então, terminando aqui para você, tá passando o cardzinho do vídeo de hoje lá do canal Reino Cigano. Se você tiver um tempo a mais, clica aí e vai lá assistir também o vídeo do meu outro canal que já rolou mais cedo. Muito bem, vamos trocar a pedra agora. Vem a hematita, a segunda opção da nossa mesa hoje. Cartas para você que está junto comigo, então, nessa segunda opção de hoje. Vamos ver se ele ou ela vai desistir de você ou se as cartas mostram um caminho para se salvar a relação. O que nós temos na mesa para você? As cartas do chicote, da montanha, o livro, nuvens, pássaros, a lua e a foice. Galera, então, as cartas talvez estejam retratando bem fielmente a forma como as coisas estão acontecendo aí entre você e ele ou você e ela, né? Como eu disse para a galera que participou da primeira opção da mesa, o fato de você ter entrado nesse vídeo para participar dessa leitura já me diz alguma coisa, né? Mostra que pelo menos algum medo aí você tem, alguma preocupação, porque você não está sentindo correspondência afetiva, está sentindo a pessoa distante e aí quer realmente saber se as coisas vão se perder, se é alguém que está para desistir do que vocês têm juntos ou se dá para salvar as coisas aí, né? Então, o que nós temos? No momento, como eu falei, as cartas talvez estejam refletindo bem fielmente isso, porque nós temos cartas tensas aqui, né? De falta de perspectivas, a carta das nuvens, que retrata talvez um clima meio tenso entre vocês, falta de entendimento, né? De repente, confusão, discussões, assuntos mal resolvidos que estão causando um bloqueio aqui entre vocês, tá? A carta da montanha está simbolizando essa barreira, esse muro que foi levantado aí, né, e que está atrapalhando uma sequência entre vocês. Mas isso também envolve bastante aprendizado, né? Porque a gente tem a carta do livro falando a respeito disso, né? O que as situações pelas quais passamos com alguém nos ensinam, né? O que era para ser absorvido disso. Existem alguns valores importantes aqui entre vocês, né? Que são a ideia de companheirismo, de que apesar dos pesares, um pode contar com o outro. Então, principalmente falando do que ele ou ela sente por você. No fundo, é alguém que sabe disso. Não é uma pessoa que acha que você não presta ou que não tem nenhum valor estar ao seu lado. É uma pessoa que sabe, né, que dá para confiar em você, que você é alguém que acrescenta. É alguém que sabe ver as suas qualidades. O fato de brigar com você, de se afastar, de repente não estar no bom momento, não anula as qualidades que esse alguém enxerga em você, né? Existe aqui sentimento, existe admiração, tá? Mas as coisas estão difíceis, né? A foice está mostrando uma interrupção aqui, certo? Mas como existem esses valores e a própria carta dos pássaros, até como a própria palavra-chave dela ali já traz a ideia do tempo, a gente vê o seguinte, talvez seja um caso aqui de realmente um tempo entre vocês, né? Ficar aqui esperando muita coisa para acontecer agora, eu acho que não é o caso. As cartas estão indicando aprendizados relacionados a isso, provavelmente situações que a outra pessoa precisa enxergar melhor, né? Para bater, sabe o quê? A ideia da saudade, aquela ideia de repente de
ter perdido e aí se arrepender. Mais ou menos aquela ideia de se dar valor depois de perder. Pode ser alguém aqui que está, sim, propenso a se afastar de você, mas que não te esquece, né? E a gente vê uma tendência muito grande a uma reaproximação, tá? Então, dá pra gente confirmar que essas cartas estão falando de desistência? Eu diria que não. Mas as cartas não falam de uma predisposição dele ou dela para estar com você agora. Então, é como um stand-by aqui, certo? E aí, diante disso, não tem jeito, né? É você precisar realmente dar tempo ao tempo. São cartas que envolvem espera para um acerto, mas falam a respeito disso. Exatamente porque o clima é tenso entre vocês agora, é alguém que não está conseguindo ter muita clareza sobre as perspectivas quanto a vocês caminharem juntos. A carta das nuvens traz essa sensação, esse sentimento também dele ou dela, né? É alguém que entende que não está numa boa, o chicote ali junto com a montanha, certo? Mas tudo isso está envolvendo aprendizado e nós temos realmente algo talvez aqui que precise de tempo para baixar a poeira, para as percepções aí devidas acontecerem, né? A foice nesse momento aqui está mostrando realmente uma ideia de afastamento, mas isso daqui para mim importante te dizer. Então é uma terceira via, na verdade, que apareceu na mesa. Por quê? Não são cartas que estão falando exatamente de alguém que desiste, tá? Mas também não estão apontando para uma relação que pode ser salva nesse momento. Eu acho que existe aqui a ideia de se dar um tempo, das coisas ficarem no stand-by, né? E aí é saber aguardar, deixar a vida se desenrolar. Existem valores importantes aqui, principalmente nessa carta da Lua, falando do que ele ou ela sente por você. Então talvez o momento realmente não seja propício, né? Tem muito o que você possa fazer aqui? Eu diria que não, diante disso, tá? Então, isso também é importante de te falar, né? Para começar já a te ajudar no que diz respeito a como lidar com a situação. Na verdade, o tarô vai falar disso, tá? É o conselho ali do tarô para como você lidar com a situação. Mas o baralho cigano, com o que foi mostrado, também já está nos apontando aí. Tá nas suas mãos agora? Não, o baralho cigano não está mostrando tanto de atitude que caberia a você para transformar essa condição. Eu diria que é o fato de a outra pessoa precisar enxergar alguns pontos e sair desse clima pesado aqui com você, né? A gente vê bastante bloqueio dele ou dela com você nesse momento. Então é alguém que precisa sair de uma postura defensiva, precisa permitir-se mais, suavizar um pouco mais as coisas. E agora a gente está vendo ali alguém meio carregado nessa energia negativa aí, tá? Isso dificulta muito o entendimento, certo? Por isso eu falo de uma terceira via que vem com a ideia de um stand-by, de as coisas ficarem meio assim em suspenso, tá? Entre vocês, mas falando sobre uma reaproximação, tá? Não é alguém que em definitivo vai embora da sua vida não. Vamos ver o tarô. O que ele vai trazer aqui como conselho para você lidar com a situação. Parte desse conselho já envolve a ideia de ter paciência, de entregar um pouco para a vida, né? Já que, pelo visto, não cabe tanto a você. Vamos ver qual é o seu conselho aqui pelo tarô. A roda da fortuna vem muito a calhar. Temos aqui um gatinho, é o nosso arcano 10. Por que eu digo que vem a calhar? Porque, sabe, é aquele ditado, nada como um dia após o outro, né? Então, se o momento... Opa! Quase que eu acabo com tudo aqui, mas calma, vamos lá, vamos voltar. Dei um tapa na câmera, mas tá bom. Bom, vem a calhar pelo seguinte, como eu estava dizendo, nada como um dia após o outro. Se o momento não favorece aqui um entendimento entre vocês, né? Se nós não temos tanta abertura na mesa para caminhos de convergência, para que vocês consigam, neste momento, salvar as coisas, né? Se está difícil chegar a um consenso, a roda da fortuna indica mudança, tá? Então, nada como um dia após o outro mesmo, porque se a situação está por baixo agora, logo, essa carta está mostrando que vocês voltam a ficar por cima juntos, tá? Então, lembra do que eu falei aqui? Talvez aquela sensação de dar valor depois que acha que perdeu, de agir diferente quando bate a saudade. Então, nós temos esse caminho entre vocês. Talvez é aquela pessoa que não está vendo agora tantas perspectivas para seguir com você. Mas, uma vez, de repente, afastado, vai se dar conta de alguns aspectos, né? E aí vem
eu diria que sem demorar tanto, uma retratação aí, tá? E essa roda da fortuna é que tá então te trazendo um alento, porque fala sobre a sua postura. Qual deve ser? Aguardar, sabe por quê? O que já foi dito, nada como um dia após o outro. Então, o caminho aqui pelo baralho cigano nesse momento, de fato, não está legal entre vocês para se salvar a relação, certo? Mas o seu papel só deve ser o de observar e deixar a pessoa se afastar um pouco de você e logo já querer voltar. Essa que é a ideia. Por isso que eu falei que é a terceira via, né? Não é nem salvar a relação agora e nem desistir também. É aquela pessoa que vai provavelmente querer dar um tempo, mas aí longe de você vai sentir falta e vai querer voltar. É o que nós temos aqui. Então, roda da fortuna veio no seu conselho, ou seja, aguarde. Eu já tinha te falado, não está tanto nas suas mãos mudar as coisas agora. Fica na sua, né? Deixa a pessoa fazer os movimentos dela, que esses movimentos vão acabar resultando novamente na sua direção. Tá legal? Então essa foi a ideia para você, uma leitura que foi bem profunda aqui, hein, na verdade. E antes de você ir embora, te convido, igual eu convidei a galera que participou da primeira opção da mesa, a ver também o meu vídeo de hoje lá no Reino Cigano, meu outro canal. Tá passando o cardzinho aí, clica, vai para lá. Se você tiver um tempinho a mais, tem outro vídeo para você ver comigo hoje. E aqui, nossa terceira pedrinha do dia. Então, a pedra Sol, vamos às suas cartas. Teremos aqui alguém que vai desistir de você ou dá para salvar a relação? Muito bem, suas cartas então. A serpente, o navio, o urso, a estrela, o caminho, a cruz e a âncora. É o seguinte, eu falei no começo, não sei se você estava já me ouvindo lá. É um baralho que tem palavra-chave, né? E a gente não deve se apegar muito a elas, principalmente por essa serpente aí, que aí vem escrito traição ali e você fala pronto, né? Mas a gente não olha só para essa ideia quando temos a serpente, tá? Ela representa energias negativas, de modo geral, falta de confiança, não só quando há traição, né? A confiança pode ser perdida simplesmente por alguém não se colocar devidamente ao seu lado, não é aquela pessoa em quem você sente firmeza, está sempre inventando desculpas para tudo, então você deixa de confiar, né? E não necessariamente foi alguém que te traiu. Tá? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com a palavrinha-chave, especialmente na serpente. Mas enfim, temos essas três cartas aqui então para você na parte de cima, com a serpente, com o navio e com o urso, mostrando as coisas um pouco complicadas aí, né? Então aqui, talvez, né? Uma das ideias é a de que exista outra pessoa entre vocês agora, né? E aí existe um comportamento aqui que pode ser de falsidade. A carta do navio talvez aponte alguém que está se afastando de você, né? Essa é uma ideia, tá? Se não for propriamente o que acontece, essas cartas apontam para uma perda de confiança realmente que existe nesse momento, certo? E nós temos um fator que pode ser aqui uma influência externa, atrapalhando a relação de vocês, que é justamente essa força de inveja aqui, olha, tá? Então, essa coisa de inveja, de olho gordo, de pessoas próximas, alguém que está se incomodando com a sua felicidade, está querendo meter a colher aí, né? E está envenenando as coisas. Então, vem talvez preocupações relacionadas a esse conceito de traição da serpente por sementinhas do mal que são lançadas aí, né? E isso atrapalha o andamento do que há entre vocês. Talvez algumas brigas, algumas confusões estejam sendo geradas entre você e ele, ou você e ela, por causa disso, por gente querendo meter a colher, sabe? Sementinha do mal mesmo, palavras maldosas, e aí de alguma maneira, alguma informação distorcida chega aos ouvidos da outra pessoa, e é aquela pessoa que começa a desconfiar de você, ou é você desconfiando dessa pessoa pelo que alguém te falou, sabe? Então,
é hora de dar uma brecada nesse tipo de influências, tá? Para você conseguir ver o que você sente de fato. Guie-se pelo seu sentimento, pela sua intuição e não pelo que te falam. É uma ideia muito importante que eu te passo aqui, certo? Para que vocês consigam colocar as coisas no rumo certo aí. Nós temos perspectivas de salvar a relação? Temos. Já vou te falar isso então para você se tranquilizar, tá? Por isso é que eu acredito que essas cartas aqui de cima estejam falando mais sobre influências, mais sobre situações de fora, de gente querendo fazer mal para vocês aqui, do que de fato traição acontecendo, tá? Então, assim, isso eu preciso deixar muito claro. Eu coloquei uma hipótese aqui, né, de haver outra pessoa, mas essa é a menor chance. A maior chance é realmente a dessa vibração de inveja motivar algumas ações aí que estejam causando problemas com quem você gosta, tá? Mas a gente vê nas cartas de baixo, então, vocês conseguindo superar esses pontos aqui. Por quê? A cruz aparece, tá? A cruz é sobre superação. E ela tem a palavrinha do destino aqui, olha, mostrando que vocês são pessoas que, de alguma maneira, se conheceram ou estão juntas, e isso não é por acaso. Existe um propósito aqui, né? Para vocês ficarem juntos. Então, muito do que está aqui são testes que a vida coloca, né? Para que nós possamos aprender, para que nós possamos perceber o valor das coisas, né? De repente, pessoas que você conheceu no passado e com quem deu tudo errado, e aí você tá com esse alguém agora e você entende, né? O que precisou passar para chegar até aqui, tá? Então essa carta da cruz indica superação de problemas e nós temos a âncora mostrando, aqui nós temos negócios, né? Mas nada a ver, então por isso eu falo, não se apeguem às palavras-chave. A âncora traz uma ideia de estabilidade que é mantida entre vocês. Então essa carta especialmente, e junto com a cruz também eu diria, está falando sobre se salvar a relação, as coisas que não se perdem entre vocês. Por quê? Aqui a casa se arruma, tá? Na energia de estabilidade da âncora. Por mais que existam desconfianças, por mais que exista inveja, por mais que existam ataques aí sobre vocês, de repente até espirituais, tá? Não é o suficiente para atrapalhar o rumo aqui do que há para vocês viverem juntos. Nós vemos a superação de problemas, vemos a estabilidade aí mantida, certo? Então, de repente, vem uma tormenta ali para balançar esse navio, mas não derruba não, tá? Importante te falar isso. O caminho segue aberto entre vocês e os planos a dois estão mantidos, tá? Então, se você está numa fase aí turbulenta, confusa, de medos, de ansiedade em relação à pessoa de quem você gosta, porque parece que as coisas estão em um rumo que você não gostaria de ver, é hora de você manter a calma, porque a gente está vendo aqui superação de problemas, a gente está vendo as coisas se organizando entre você e ele ou você e ela. Então nós vemos uma relação sendo salva. Muitos testes aí, sim, é verdade, tá? Mas vocês conseguirão passar por cima disso. Combinado? Então essa é a resposta do baralho cigano. Vamos dar uma olhadinha no conselho que vem pelo tarô para como você lidar com a situação. Então o baralho cigano mostrou mais o que você pode aguardar de postura da pessoa que você mentalizou, né? É mais o que você precisava saber. E agora o tarô eu vou colocar como algo que você tem para aplicar, né? Como você vai agir, como você vai lidar com tudo que nós vimos aqui. O tarô vai te mostrar isso. Vamos ver qual é o arcano então que vem para você. É o do carro. E aqui vem um unicórnio na imagem, nosso arcano 7. O conselho para você aqui é o seguinte: levantar a cabeça e olhar para frente, tá? Inclusive, se aconteceu traição realmente no passado, que eu falei, né? Que é uma hipótese, não é a maior chance do que essas cartas retratam, mas para algumas pessoas eu sei que isso pode mesmo ter acontecido. Então, é importante também a sua parte no que diz respeito a isso para deixar para lá, para relevar se o que você entende que o que você quer de verdade é ficar com ele ou com ela, independente do que já tenha acontecido antes,
tá? Então é saber superar os problemas, porque às vezes você abre mão desse alguém e tem outra pessoa ali que está só esperando de fato você fazer isso para tomar o que é seu, ó, a inveja do urso aqui, tá? Então você é quem decide no fim das contas, no que diz respeito à sua parte, tá? Aí o seu conselho é como você lidar com a situação, relevar, esquecer o passado, olhar para frente, né? Permitir-se a viver o que você pode continuar vivendo com ele ou com ela. Se você abre mão, se de repente você não perdoa situações que já aconteceram do passado, lembra, tem alguém ali só esperando você fazer exatamente isso para tomar o que é seu, certo? Então não dê esse gostinho, né? Preserve aqui a sua felicidade. Talvez pode ser uma grande lição aí, né? Se trabalhar o perdão. Isso pode valer para você e para outra pessoa também, né? Como vem aqui como seu conselho, talvez você terá mais espaço para aplicar o que esse arcano do carro te falou, então, né? E assim eu fecho para você, então. Vimos as coisas se ajeitando. Então, não vemos alguém que desiste de você não, tá? Mas claro que cada um precisa fazer a sua parte dentro disso para que um caminho entre vocês continue aberto, para que vocês possam trilhar fazendo planos e conservar essa segurança emocional que um encontra no outro, tá? E o carro é o grande conselho aí para você poder lidar bem com isso, ok? Essa é a sua mensagem, então. A pessoa não desiste, nós vemos algo aqui mantido, uma relação que se salva, tá bom? Antes de você ir embora, te convido a visitar lá o vídeo de hoje no canal Reino Cigano, né? Já rolou, sempre rola mais cedo por lá. Tá passando aí cardzinho, só você clicar por cima e assistir. Se você tiver um tempo a mais, faz isso. É sabadão, provavelmente você tá em casa, então curte mais um vídeo aí comigo, certo? Muito obrigado pela sua presença, um abraço e até o nosso próximo encontro.